A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe, amém, glória a Deus, nossos irmãos queridos pelo Brasil afora, amém, toda a nação brasileira que assim se encontra nesta noite, amém, clamando a Deus, e aqueles que não estão clamando, todos que estão ali na fé, aqueles que estão, verdadeiramente buscando ao Senhor, aos que estão fracos, abatidos, todos, nós precisamos da presença do Senhor na nossa vida, né? Então já quero fazer uma oração com os irmãos nesta live, amém? Quero convidar todos que venham participar, amém? Em nome de Jesus, para podermos hoje ministrar uma breve palavra, amém? No coração da igreja, no coração dos irmãos, que assim, e aqueles que não têm ainda, não tiveram esse encontro com Jesus, para entregar suas vidas ao Senhor, nosso Salvador, amém? Quero já agradecer, em nome de Jesus, ao nosso Senhor, por essa rica oportunidade que Ele nos dá hoje, que muitos não tiveram essa oportunidade mais, E eu agradeço a Deus por estar aqui ministrando a sua palavra com humildade, simplicidade, mas com o coração alegre de saber que Deus está conosco, amém? Então eu quero fazer oração pela sua família, pela sua vida e pedir ao Espírito Santo que nos direcione nessa palavra para que possa alcançar vidas, almas, pessoas que precisam verdadeiramente de uma transformação nas suas vidas. Amém? Eu creio que todos nós precisamos. Pai querido, em nome de Jesus, diante da Tua presença, eu te peço que nesta hora o Senhor venha alcançar os Teus filhos. Pai querido, Deus de todo o poder e toda a glória, eu te peço que o Senhor venha derramar de uma unção poderosa, um renovo, uma restituição, que o Senhor venha trazer uma tranquilidade no coração desta nação. Que o Senhor venha trazer a confiança sobre eles, que assim eles possam confiar no Senhor verdadeiramente. Te peço, Pai, que o Senhor vá de encontro a cada um que aqui se encontra nesta live, aqueles que vão entrar, aqueles que vão visitar, aqueles que vão compartilhar. Senhor amado, aqueles que estão distantes aqui de Brasília, pelo Brasil afora, nos estados, municípios, em todas as áreas do nosso Brasil, sejam alcançados, Senhor amado, essas vidas, essas almas, aqueles que estão aflitos, que precisam da direção do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Te peço, Pai, que o Senhor venha trazer um renovo, uma restituição, uma salvação, que eles venham buscar a Tua face, que Teu povo venha se reconciliar, que venha fazer uma nova aliança. Aqueles que estão distantes, que não conhecem a verdade, que eles se transformem através da verdade, que aqueles que vêm buscar o Senhor possam achar a porção dobrada do Teu Espírito, para que sejam suas vidas transformadas e venha uma nova história. Te peço, Pai, que o Senhor venha de encontro os lares, famílias, nos protegendo, Senhor amado, nós te peço, nesta noite peço pela igreja, pela nossa família, pelas vidas que estão nas ruas, nos hospitais, nos presídios, onde estiver alguém precisando verdadeiramente da Tua presença, que o Senhor vá de encontro a essas pessoas, crianças, jovens, adolescentes, aqueles que estão à beira da morte nos hospitais, que o Espírito Santo de Deus venha sobre eles, trazendo vida e paz e abundância, como Jesus Cristo assim falou. Te peço, Pai, que o Senhor direcione esta live, que vida seja tocada pelo Teu poder que emana do céu. Te agradeço por essa rica oportunidade. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Abençoa Teus filhos que já estão a posto para ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos estar iniciando aqui em Isaías, amém, a palavra do Senhor, procurar o caminho da salvação, irmãos, é o tema, e nós estamos hoje aqui com alegria de participar da palavra do Senhor para transmitir, mas também com tristeza por não estar na casa do Pai, para fazer a celebração a Deus, para acontecer o louvor a Deus, Então nós estamos diante do Senhor nesta noite, procurando a Ele uma direção também, procurando a direção nos caminhos que a gente deve andar, procurando o conhecimento cada vez mais daquilo que o Espírito Santo quer trazer para nós, procurando verdadeiramente a palavra do Senhor. Quando eu falo verdadeiramente, é quando nós somos sinceros que nós queremos Deus, Quando nós queremos buscar a santificação, buscar a transformação. Porque tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que não buscam, e não querem, não querem buscar esse caminho. Tem pessoas que buscam, querem esse caminho, querem a transformação. Tem pessoas que vai por esse caminho, busca esse caminho,
mas não querem a transformação, não querem a mudança. Então fica complicado para Deus trazer uma salvação plena no coração desta pessoa. Então nós hoje vamos falar sobre um pouco disso, né? Vamos buscar diante do Senhor, trazer o melhor possível para que você entenda o caminho, né, de buscar a salvação, procurar salvação. Quem está na salvação, quem buscou a salvação, permanecer nela, né? Permanecer na salvação, permanecer na perseverança, permanecer na presença de Deus. Quantas pessoas nesta pandemia estão se esfriando e estão perdendo a sua ligação com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Quantas pessoas estão buscando seus próprios caminhos e outrora buscaram o caminho de Deus e desistiram pela frieza, pelas adversidades, pelas suas convicções, pelos seus achismos, e se enrolaram nos caminhos da vida, e o principal, que é buscar Jesus, deixaram, assim como aquele filho pródigo. Então, procurar salvação é todos os dias buscar um caminho diante de Jesus, buscar a palavra, buscar o entendimento, a obediência, a sabedoria para lidar com as questões, né, o equilíbrio, a disciplina, buscar reconhecer verdadeiramente Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, né? Que nós não temos opções. Tem uma opção. Qual a opção? Nós temos o livre-arbítrio? Temos, mas nós temos a opção do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio eles têm até para os anjos, mas o que acontece com o livre-arbítrio? As pessoas vão por caminhos, porque existem dois caminhos, o livre-arbítrio e o caminho de seguir a Deus. Então, eu vou fazer aquilo que venha ao meu entendimento, que eu acho que é correto fazer. Não buscando o conhecimento da verdade, para que a verdade seja a luz dos meus caminhos, que a palavra do Senhor fala em Salmo 119, verso 105, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, que ilumina, e luz para os nossos caminhos. Amém? Então, eu já agradeço os irmãos que estão participando já. Já quero entrar aqui em Isaías 55, fazer a leitura, trazer a ilustração aqui para os irmãos, ao comentário. Vamos entrar mais aí uns 4, 5 versículos para a gente encerrar. Amém? Quero deixar a mensagem do Senhor no seu coração e permaneça. Aqui eu quero que você entenda que essa mensagem é para quem não é crente, para quem não aceitou Jesus e quer a salvação. E essa mensagem é para quem está com Jesus e não perca a salvação. É bem breve, bem simples, mas que você vai entender. Aqui pela palavra, que a palavra ela não volta vazia. Assim vai falar Isaías 55, a partir do verso 1 em diante. Então, eu quero que você preste atenção. Obrigado, né, pela irmã Joelma, que está participando aí, irmão Carlos, irmã Elzinha, né, e outros irmãos que estão participando aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe as vossas vidas. Deus tem nos guardado, tem nos abençoado, né? Deus hoje, nessa mensagem aqui, Deus já me deu outra mensagem, né, que a vida está na obediência, né? E a morte está na desobediência, né? Por aí. Então Deus está preparando no meu coração essa mensagem futura aí, né? Então vamos estar em Isaías 55, verso 1. Vamos ler a palavra do Senhor, amém, irmãos? Rapidamente aqui. Todo o povo é convidado a procurar a salvação, né? Procurando a salvação. Como achar a salvação? O que é que Deus fala da salvação? Como é que eu posso... E você que nunca pisou na igreja, né? Você que não teve comunhão com Deus, eu vou ouvir essa mensagem, ouvir esse tema, eu vou ouvir esse pastor, vou ouvir o que o Espírito Santo está falando através dele, né? Vou ver se eu pego alguma coisa para mim, para que eu possa tomar essa decisão na minha vida, né? Para buscar a salvação. Irmão, a salvação, quando a gente fala de salvação, tem gente que já vem na cabeça a morte, né? Eu preciso ser salvo porque eu vou morrer. Eu preciso ser salvo porque de aí vem a morte. Eu preciso ser salvo porque como se fosse já dizendo que amanhã a morte está na minha porta, né? Então, irmãos, mas é de forma correta dizer que a salvação ela é urgente. A salvação ela é necessária hoje, né? E buscar a salvação precisa ser agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nem 2 minutos após esse momento agora. Nós não sabemos, né? Quem sabe é Deus.
O que vai acontecer daqui a 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, a gente não sabe. A gente sabe que estamos aqui, nesse ambiente. Eu estou aqui transmitindo essa live. Os irmãos estão aí ouvindo que o pastor vai ser usado pelo Espírito Santo, né? Nós sabemos que amanhã, hoje vai ter até a noite, amanhã vai ter o dia. A gente sabe das coisas naturais. Mas o sobrenatural está na mão de Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor para que dentro dessa palavra eu possa transmitir para os irmãos que Deus colocou em meu coração. Amém? Então, Isaías 55, verso 1. Glória a Deus. E vós todos os que tendes sedes, vindes às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Né? Preste atenção. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me, atentamente comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Né? Inclina os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Deus está clamando aqui ao povo que venha a Ele, busque a Ele. Primeiro passo é buscar Deus, se aproximar de Deus. Né? Então inclinar os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O que é que Deus está falando agora? Que Deus está clamando uma nação que busque a Ele. Está tendo esta pandemia, está tendo muitas profetadas, muitas coisas, mas é simples, Deus quer que a nação busque a Ele. Toda a vida foi assim. Toda a vida teve pandemia. Em 100 anos aparece uma doença terrível. Né? Então Deus sempre buscou o seu povo. Deus sempre buscou resgatar aqueles que estão nas trevas, que estão no meio desse mundo enganoso. E Deus quer que a gente incline, né? Incline os ouvidos e vinde a mim. O que é isso, irmãos? É a gente já ir com o coração aberto. O que adianta a gente ir com o coração fechado buscar Deus se não quer saber de Jesus, não quer saber de obedecer, não quer saber de fazer acontecer a palavra na sua vida? Então os ouvidos já vai fechado. O ouvido fechado, literalmente espiritual, sentimento, o coração está fechado. Então eu busco o meu interesse de ouvir o que eu quero. Eu preciso ouvir tudo o que eu preciso, não é só o que eu quero. Eu preciso ouvir tudo de Deus. Né? Então, inclina os ouvidos e vinde a mim e ouve a vossa alma, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos a firmes beneficências de Davi. Por que Deus está falando das beneficências de Davi? Porque beneficência significa o bem. Deus quer o bom, Deus quer o melhor para mim e para você. Deus quer trazer portas abertas, situações de bênçãos aguçadas nos seus caminhos. Mas essa mensagem ligada a outra que Deus já me deu, pessoas morrendo devido à rebeldia, pessoas morrendo devido a uma vida desordenada, desenfreada, sem equilíbrio, sem disciplina. Então nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. O que Ele quer fazer na minha vida, na minha casa, na minha vida espiritual, na minha vida financeira, na minha salvação. Inclina os ouvidos a Deus, mas com o coração aberto. Com o coração pronto para Deus reger a nossa vida. Não a gente querer ajudar Deus a fazer conforme o nosso bel prazer. Então, diante disso, irmãos, continuando, eis que eu dei, no versículo, Isaías 55, para quem está chegando depois aí, Isaías 55, verso 4 agora. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Está falando de Davi, Então, eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Então, diante disso, Deus tem uma promessa, para que você seja, um alcançador de almas, de vidas, que seja um transmissor do bem, da bênção do céu, que Deus coloca em seu coração como pessoa abençoada. Então, para isso, você precisa buscar a salvação.
precisa buscar o caminho da salvação. O primeiro passo que eu já falei é se aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, né? Buscai o Senhor, no versículo 6, enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Quando é que Deus está perto? Buscai enquanto se pode achar. Enquanto há vida. Depois que morre, se segue o juízo. Pai do Senhor, irmã Jane. Pai do Senhor, irmã Nathalie e a família de irmão Jane. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Porque depois que morre, irmão, não tem mais jeito. Ou é salvação, eternidade, ou é vida eterna, ou é morte eterna. A morte eterna é a condenação pelos pecados, pela falta de arrependimento, pela falta de uma consciência racional que este mundo não tem nada a oferecer. Que os conceitos deste mundo é totalmente fora dos conceitos da palavra de Deus, né? Continuando aqui, irmão, deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, né? Então a gente precisa, né, deixar os maus pensamentos, os maus caminhos, para que eu possa me aproximar de Deus. Já já vou chegar onde alguns irmãos estão achando que eu não vou chegar. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Onde é que existe perdão? Aonde existe arrependimento. Aonde existe uma questão de consciência racional que errou. Não é pedir para Deus carimbar embaixo o seu conceito de vida anterior. Não é pedir para Deus dizer assim, Senhor, eu sou assim, eu sou assado, me aproximei do Senhor, eu só tenho que me aceitar do jeito que eu sou. O que o pastor mais sofre na igreja é isso. Uma dos sofrimentos do pastor, em termos de cuidar do rebanho, para não sofrimento de tristeza, né, de agonia, mas aquela coisa que o pastor pede a Deus que aquelas pessoas reconheçam que tem seus erros e precisa ser consertado. Eu não posso legalizar os meus erros para se tornar a mentira em verdade. Se eu sou uma pessoa que falo mal dos outros, eu sou uma pessoa que fala mal dos outros. Pronto, eu preciso mudar. Se eu sou uma pessoa que julga os outros, eu sou uma pessoa que julga os outros e eu preciso mudar. Se eu sou uma pessoa mentirosa, eu sou uma pessoa mentirosa. Eu preciso mudar, porque quem é o pai da mentira é o diabo. Se eu sou uma pessoa que engana os outros, eu preciso parar de enganar, porque agora eu vou buscar Deus. Se eu sou uma pessoa que tem uma ideologia que vai contra os princípios de Deus, eu preciso mudar, porque os princípios de Deus, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, que há daquele que mudar uma vírgula dessa Bíblia, dessa palavra. Nós estamos aqui para melhorar a nossa vida diante de Jesus, para chegar à salvação e levar outras pessoas ao crescimento junto conosco, né? Um cego não pode guiar outro cego, irmãos, né? Se encher de ideologias, se encher de coisas terrenas, de conceitos humanos, a gente vai se enrolar no caminho de buscar a salvação em Cristo Jesus. A salvação é a coisa mais simples do mundo. Não precisa criar florzinha, não precisa criar jeitinhos de ajudar Deus, não. Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador é se aproximar de Deus. Aqui está falando em Isaías 55, Deus está falando, inclinar os vossos ouvidos, né? Inclinar os ouvidos. No versículo 5, e vinde a mim e ouve, a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos a firmes beneficência de Davi. Inclinar os ouvidos e abrir o coração. Aceitar a palavra ela entra como fel na nossa garganta, na nossa alma, mas quando ela chega no ponto de origem, que é no profundo da nossa alma, ela se torna mel para a vida. Ela se torna transformação, aceitação do reino do céu sobre a minha vida. A igreja nunca precisa, né, colocar um conceito que o céu tem que se adaptar a ela. A igreja que precisa se adaptar ao céu. Quando eu falo que a igreja precisa se adaptar ao céu, é a gente se adaptar à palavra. Porque a palavra é vida e vida em abundância. A palavra é Jesus, é Pai, Filho e Espírito Santo, buscando, procurando a salvação. Onde é que eu acho a salvação? Olhe para o céu, fale com Deus, bote o joelho no chão, fale com Deus. Chega a Deus e Ele ouvirá o seu coração, né? Então, nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
se arrependa do vosso pecado, que seja crente, que se batizou, que é pastor, que é missionária, quem nunca foi na igreja, o povo, aqui fala o tema, todo o povo é convidado a procurar a salvação. Todos são convidados. Muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Por isso, irmão, porque as pessoas prendem o coração. Eu já me batizei. Já estou na igreja. Já sou um levita. Já sou isso. Mas o coração precisa ser transformado todos os dias. Nós vimos do pecado original. E sobre nós tem aquela consequência diária que a gente precisa pedir a Deus força para prosseguir, né? Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nós fazemos planos, porque é necessário fazer plano. Nós fazemos projeto, porque é necessário sonhar. Nós estamos buscando vidas para Jesus. Nós estamos buscando melhorar para a nossa família, o melhor para a nossa família, o melhor para a nossa igreja, o melhor para o nosso ministério, o melhor para a nossa parentela. Mas quem bate o martelo é Deus. Nós queremos fazer o bem. E é necessário fazer o bem. E quem é de Deus tem que fazer o bem. Porque Deus não se agrada. Ele não se interessa em trazer morte para mim e para você. Ele não se interessa que o mal esteja sobre nós. Porque Jesus, Deus, o Espírito Santo não são mal, né? Existe um mal que atinge nós pela rebeldia, por não querer entrar no conceito da palavra, por não querer entrar nesse contexto, que eu preciso trazer isso para a minha vida, né? Então, Deus fala aqui no verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus está dizendo o seguinte: tudo que você fizer sem mim, sem olhar para mim, sem confiar em mim, na verdade, dizendo que confia, mas na verdade um pé atrás e outro na frente, vai ficar fora do conceito da promessa, do conceito de salvação, do conceito de prosseguir, de permanecer, de estar lutando a cada dia. Fica fora, porque a pessoa quer outro caminho. Parece o caminho que é de Deus. Se veste como crente, anda como crente, fala como crente, mas a cabeça e o coração não está como crente, né? Então nós precisamos confiar em Deus, buscar a salvação, procurar a salvação, encontrar a primeira pessoa é Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, né? E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é além, Ele é mais, Ele é tudo, Ele é a essência de tudo, né? Então nós precisamos entender que nós estamos direcionados pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós erramos? Nós perdemos o alvo? Sim, nós somos falhos. Mas estamos ali na direção, buscando o Senhor. Deus está vendo que você quer a salvação e eu quero a salvação. Estou procurando a salvação dele. Então, quais os sinais de quem quer a salvação? Quais os sinais de quem quer a prosperidade? Quais os sinais de quem quer paz? Quer romper nas trevas? É ouvir, é obedecer, é estar na palavra, né? É a disciplina, é ouvir com o coração Deus e aceitar o que Deus fala, porque tem coisas que Deus fala para a gente que a gente não quer aceitar, né? Então, por que no versículo 10? Então, os pensamentos de Deus para nós é muito mais além. A gente calcula aqui porque a gente é limitado. Às vezes a gente calcula até o poder de Deus que Ele manda para nós. Porque nós somos assim, ser humanos é assim. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador, né? E o pão ao que comer, né? Deus está falando da sua palavra, do seu poder, todo o poder. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. A palavra de Deus hoje é a prosperidade futura, eterna. Mas ela precisa ser recebida agora. Eu preciso abrir meus ouvidos e meu coração agora. Porque Deus fala que quando o pastor está falando aqui na live, às vezes tem 30, 20, 10, 15 assistindo, ouvindo, mas às vezes um pega, 2 pega, 3 pega, 10 pega. E essa palavra, para todos, ela não tem um retorno aqui, ela não volta para o pastor.
ela não volta para cá. Ela vai cumprir com seus efeitos. Ela tem a sua essência, como a palavra é como uma raiz que penetra, uma semente que penetra e ela se transforma naquele chão. Aquele chão ali é cheio de raízes e logo vem o caule. E cresce as folhas, vem os frutos. No seu tempo vai vir a resposta, a promessa, vai acontecer. A palavra de hoje é profética na minha e na sua vida de uma salvação. Buscar a salvação. Quando a gente busca a salvação, tudo será acrescentado. A paz, né? O amor, a harmonia, a direção do Espírito Santo, a sabedoria, a inteligência, tudo isso vai ser direcionado no decorrer da nossa vida. Por isso que o diabo luta todo o tempo para as pessoas que estão na igreja sair da igreja. As pessoas que vêm, não vêm. As pessoas que querem, não querer. O diabo trabalha todo o tempo nisso. E bota coisas sutis que as pessoas pensam que é a normalidade, que termina parando o projeto que ele tem de salvação diante de Deus. E os projetos de salvação que Deus tem para ele. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que chega a nós para nos desviar do projeto de Deus. Para nos desviar do projeto de salvação, de prosperidade, de paz, de alegria, de proteção, né, do cuidado de Deus, de vida e vida em abundância, de eternidade. O diabo trabalha 24 horas para que eu e você desista da igreja, desista de Jesus. Porque tem gente que desiste sutil. Ele desiste de forma meio que, não vou na igreja, mas estou ouvindo um pastor na internet. Eu não vou na igreja, mas eu estou em oração em casa. Eu não vou na igreja, mas eu tenho meu louvor em casa. Eu não vou na igreja, mas eu tenho minha comunhão com Deus. Não, eu vou na igreja e assisto mensagem. Eu vou na igreja e louvo em casa. Eu vou na igreja e tenho comunhão com Deus. Eu vou no monte, mas estou firme na minha igreja. Eu estou ali louvando a Deus, comunhão com os irmãos, trabalhando na obra, buscando obras para o reino de Deus, fazendo o chamado que Deus colocou na minha vida, agradecendo a Deus. É isso que tem que ser. Porque esse negócio de fazer aqui e não ir lá, isso não é coisa de Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que congregar. Agora nós estamos com dificuldade, é claro, mas a palavra de Deus fala que nós temos que viver no projeto de Deus. Tem gente que quer viver o seu próprio projeto. Cria um projeto, coloca um sistema que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E quer que Deus aprove. Então, irmãos, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que o enviei. Porque com alegria sereis e em paz sereis guiados. Olha a verdade de Deus. Então, Deus quer que a igreja se aproxime dele, esta nação se aproxime dele. Porque ele envia seu filho para a salvação. Vou falar disso já já. Então, irmãos, Deus quer guiar nós em como? Em alegria, em paz, na direção do seu Espírito. Montes os outeiros clamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Até a própria natureza se alegra com a sua caminhada com Deus. Deus está falando aqui. Tudo vai bem ao nosso redor. Os anjos vêm trabalhar ao teu favor. Ele vai cuidar da sua família. O poder e a glória de Deus emana na igreja. O diabo olha de binóculo longe de você, porque ele não consegue se aproximar. Pai do seu irmão Francisco, Deus abençoe em Jesus. Então, irmãos, Deus tem um projeto de paz para essa nação. Deus busca pessoas que queiram a salvação, que queiram verdadeiramente saber o que é a salvação. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Em lugar de escassez, em lugar de terra infrutífera, em lugar de falta de mananciais, Deus quer colocar a providência no seu celeiro. Deus quer colocar a providência nas suas finanças. Deus quer colocar a providência no seu coração de paz. Quer colocar a paz no seu coração, uma direção. Aflitos devido a situações, sim. Cansados, às vezes, sim. Angustiado por alguma coisa, às vezes, sim. Tereis nesse mundo aflições, assim Jesus falou. Mas eu venci. Tenha bom ânimo. Então Deus quer uma igreja que busca a salvação com consciência racional, que nós vamos passar por desertos, nós vamos passar por vendavais, vamos passar... A igreja passa por isso todo o tempo, desde o início dela.
Então Deus quer um povo, buscar um povo consciente. Quem está, não saia. Quem está chegando, não desista. Como buscar a salvação? Você precisa passar, irmãos, pelo Filho de Deus. Eu acho que alguns estão esperando essa parte. Pastor, nós temos que se aproximar de Deus, mas é em nome de Jesus. Eu vou falar disso agora. Mas o primeiro passo é buscar a necessidade, reconhecer a necessidade de buscar a Deus. Porque é de Deus que procede tudo. De Deus procedeu o Filho, de Deus procedeu a terra, de Deus procedeu o Espírito Santo para estar na terra. De Deus procedeu todas as coisas e procede. O universo, a galáxia, a terra, os planetas, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, sua plenitude, sua majestade, sua eternidade. Então tudo vem de Deus. Aproxime de Deus, que Ele vai enviar todas as condições. E Ele já enviou algo muito especial, por isso que eu e você estamos aqui, que foi seu Filho, né? Buscando a salvação. Qual o caminho? Jesus, né? Deus ama a todos, irmãos. Mas nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Glória a Deus. Jesus é o único Filho de Deus de pleno direito. Totalmente. Mas quem aceitar Jesus como seu Salvador é adotado como Filho de Deus, né? Quem é salvo tem Jesus no seu coração e Deus se torna o seu Pai. Então, só podemos fazer parte do reino do céu aceitando Jesus como seu Salvador, nosso Salvador. Para fazer parte desse encostar de Deus, buscar a Deus, inclinar os ouvidos, abrir o coração, é aceitar Jesus. Para se tornar filho de Deus, somos criatura quando estamos no mundo. Somos ímpios. Quem é o ímpio? Quem é o justo? Quem é o ímpio? Quem é a criatura? Criatura é aquele que foi criado por Deus. Quem é o ímpio? Aquele que não aceitou Jesus. E quem é o filho? É aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? E a Jesus reconheceu como filho através do sangue do seu filho. Então, primeiro lugar, buscar a Deus. Buscar a sua face, conversar com Deus. Em nome de Jesus, né? Então, tudo que você vai fazer é em nome de Jesus. Precisa reconhecer Jesus para Deus te responder. Precisa querer Deus para você querer Jesus. Precisa se aproximar de Deus para você conhecer Jesus. Precisa conhecer a Bíblia para você conhecer Jesus. Precisa se aproximar de Deus, o Filho, para conhecer o Espírito Santo, né? Para que você reconheça Jesus, você precisa se aproximar de Deus. Para você receber de Deus, você precisa pedir em nome de Jesus. Entenda isso. Amém? Eu quero ir para o Nordeste, em nome de Jesus. Eu quero uma cura, em nome de Jesus. O demônio vai sair, em nome de Jesus. Se aproximou de Deus, beleza. Conheceu a palavra, leu. Agora vá buscar Jesus. Tudo que você fizer e for buscar é em nome de Jesus. Amém? Então esse segundo passo, o primeiro passo é se aproximar de Deus, falar com Ele, buscar o seu Filho, porque através do seu Filho foi derramado o sangue para a salvação eterna. Que as coisas de Deus é em nome de Jesus, né? Então, irmão, precisa haver o arrependimento. Outra parte. Se aproximar de Deus, reconhecer Jesus como Salvador, né? E em Mateus 4,17, rapidamente, eu vou ler aqui para os irmãos, fala assim, Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Não tem como me aproximar de Deus, aproximar de Jesus e andar com os mesmos conceitos, andar com as mágoas, andar sem perdoar ninguém, sem se arrepender dos mal que fez, né? Então eu preciso ter um coração aberto para ouvir Deus, buscar Jesus para a salvação eterna, né? E se arrepender dos pecados. Esse é o caminho da salvação. Se aproximar de Deus, encontrar com Jesus, né? Reconhecer Jesus como Salvador para a salvação eterna.
Mas tem muita gente que até se batizou e não se arrependeu dos seus pecados ainda direito. Tem muita gente que está dizendo que é de Deus, mas o coração não está fazendo coisas de Deus. As suas atitudes não convêm com homem e mulher de Deus. E se você não é crente, busca a Deus, o caminho da salvação, se aproximando de Deus, reconhecendo Jesus como Salvador, para que a sua vida seja plena, para que Deus possa te abençoar verdadeiramente. Porque Ele falou aqui em Isaías 55, que Ele tem um prazer de abençoar. Ele fará das terras secas, das plantas que não produz, plantas que vai produzir. Então isso é o quê? Isso é aqui na terra, além da salvação eterna. Precisa haver uma confirmação pelos seus lábios. Nós falamos que precisa haver um arrependimento, e precisa haver uma verdadeira afirmação. Em Romanos 10, verso 10, a palavra do Senhor fala assim, há visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, se faz a confissão para a salvação. Amém? Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Mas vou ficar com o versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então agora você que está aí assistindo essa live ou vai assistir, que precisa se arrepender dos seus pecados, confessa a Deus, amém, diante das pessoas. Abre os seus lábios. Senhor, em nome de Jesus, não tem ninguém aqui, mas eu confesso diante do Senhor e reconheço que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu confesso agora. Então, o caminho da salvação, irmão, é esse aqui. Continuando, quero também ler em João 14:6, no Evangelho de João 14:6, fala: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vos me conhecereis, se vos me conheceis, a mim também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes vistos, Então, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho da salvação é se aproximar de Deus. Você vai ver Jesus. Vendo Jesus, você vai reconhecer Jesus como Salvador. Para chegar a Deus é somente pelo Filho, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu preciso chegar a Deus para saber quem é o Filho de Deus. Depois que eu sei quem é o Filho de Deus, eu agora entendi. Agora eu só chego, só peço, só vou conquistar de Deus em nome de Jesus. E uma delas é a salvação. É a vida plena. É a vida de paz. É a vida de transformação pelo sangue de Jesus. Você precisa, o caminho da salvação, se aproximar de Deus, reconhecer Jesus, amém? Se arrepender dos seus pecados, confessar verdadeiramente, que crê no coração que Jesus é o seu Salvador, e confiar naquilo que você está crendo. Não é no homem, no que o homem diz, no que o homem fala. Então, a turbulência de coisa nessa pandemia. O pastor fulano falou isso, a missionária falou isso, fulano falou aquilo. O rebanho está todo doido, tudo desnorteado. O povo não concentra na palavra. A palavra é humilde, é simples, a salvação não tem essas coisas. A salvação é salvação. A salvação é aceitar Jesus como único suficiente Salvador, reconhecer Ele como Filho de Deus, para que eu e você se torne filho. Mas eu já tenho minha comunhão com Deus. E Jesus? Nem fala o nome de Jesus. Como é que eu vou chegar à salvação se eu não reconheço a cruz que Jesus passou por ela? Se eu não reconheço Jesus como o único suficiente Salvador? Se eu não reconheço o sangue derramado? Se eu não me importo com tomar a Santa Ceia? Está lá em Apocalipse, 1 Coríntios 23, verso 11. Se eu não me importo com as coisas da palavra, eu crio um sistema dentro de mim, eu crio um sistema na minha vida direcionado pelo eu achismo, para servir a Deus. Não existe isso, é a palavra de Deus, é simplicidade, é a aceitação da palavra, é a convenção verdadeira, é o arrependimento, é conhecer Jesus como Salvador, é buscar a transformação todos os dias, é aceitar que precisa ser transformado, é saber que veio de um pecado original e nós precisamos renunciar ele todo dia, é saber que somos totalmente dependentes de Deus,
E isso é o caminho da salvação. Isso é o caminho de uma consciência reta, plena e ter a certeza que está sendo salvo. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Né? Então, irmãos, em Apocalipse 20, verso 21, verso 7, olha só o que Deus fala. Né? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer. Né? Então lá, se eu não me engano aqui, deixa eu ver se está correto. Glória a Deus. Né? É isso mesmo. Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Né? Então nós sabemos, irmãos, que tem pessoas que vão desistir no caminho. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem vencer, porque o que Deus está dizendo? Que tem muita gente que vai buscar salvação, procura salvação, mas quando chega na palavra, ela confronta a pessoa. A pessoa não quer mudar seu jeito, sua fórmula. Eu vou viver assim, eu quero viver assim, porque eu acho que é certo assim. Porque eu acho que o jeito certo é... Não tem jeito certo. O jeito certo é o da palavra. O jeito certo é o que Deus manda, é obedecer, é estar com temor, é fazer a obra dele, é buscar ser melhor, é amar seu próximo, né? É ter amor, é ter alegria, é ter paz através do Espírito Santo. É simples. E manter nisso para que a sua vida tenha uma base tranquila, uma base que você pode fazer todas as coisas em Deus, em nome de Jesus. Então Deus está dizendo, quem vencer? Porque tem gente que vai descer as águas, aceitar Jesus e vai criar um monte de coisa, se enrola com um monte de doido, vai atrás disso, atrás daquilo e perde o foco de Jesus. Se eu e você perder o foco de Jesus, nós estamos perdidos, irmão. Nós estamos na boca do inferno. Porque nós precisamos ter Jesus como centro da nossa vida. Jesus como centro da nossa vida, nós temos livre acesso a Deus. Nós só chegamos à vontade que nós precisamos nessa terra se nós pedirmos o consentimento a Deus em nome de Jesus, em nome do seu Filho. Só chegamos como Filho de Deus verdadeiro se nós aceitar Jesus como Salvador da nossa vida. E para aceitar precisa renunciar conceitos que nós temos nas nossas atitudes, em tudo, irmãos. Tudo na nossa vida precisa ser mudado, precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. Né? Então, aquele que vencer, aquele que estiver nesse livro, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Quem é que ouve? É quem lê e pratica o que lê. É quem lê e pratica o que vive. Tem gente que fala bonito, fala o que o pastor quer ouvir, mas a vida é totalmente torta. Não faz lá fora o que fala para o pastor. Não faz lá fora o que fala na igreja. Né? Então, é um andar no caminho, por isso que eu falei. No início eu ia falar para aqueles que nunca foram na igreja, que nunca buscaram a Deus, o caminho da salvação. O caminho da salvação é se aproximar a Deus. Chegou em Deus, você vai ver Jesus. Chegou em Deus, você vai ter que reconhecer Jesus. Reconhecer Jesus, você vai ter uma vida plena. Uma vida de luta, de tribulação, de batalhas, de deserto, mas você está guardado por Deus. Lembra aí em Isaías 55? Que Deus tem o melhor para nós. Se a gente ouvir, inclinar os ouvidos para Ele. Então, tem muita gente sofrendo. A outra mensagem que Deus me deu é exatamente isso. A rebeldia é morte. A obediência é vida. Tem muita gente morrendo porque desobedece. Tem muita gente vivendo porque obedece. Já isso vem desde o começo dos tempos, desde o tempo de Adão e Eva. Nós temos testemunho do povo de Deus, aqueles que ouviram, aqueles que saíram do pecado, aqueles que se arrependeram, aqueles que fizeram a coisa certa, tiveram vidas. E os que não morreram. E isso tem um testemunho muito grande no caminho do deserto. Que pessoas que foram contra Moisés, que foram contra o propósito de Deus, que criaram, moído ali naquele campo de luta, que era para ser 40 dias, aquele campo de luta que eu falo de provações, e terminaram morrendo. Um anjo veio e matou um monte, por rebeldia, por murmuração. Então a murmuração, a rebeldia, a falta de temor, a falta de obediência, ela mata a si mesmo. A sua própria natureza mata nós. Não é que Deus é assassino, é que as pessoas procuram a morte.
Eles procuram a morte sabendo que a morte está às portas. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Jesus está chegando. Mas precisamos também buscar proteção, vida. E para buscar isso nós precisamos ter legalidade no céu. Tem pessoas que não têm legalidade no céu porque suas vidas estão tortas. Não adianta querer falar bonito, não adianta querer, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que o diabo conhece também. E tem uma vida totalmente fora do conceito da palavra, do conceito que Deus quer. Como é que um cego vai guiar outro cego em termos de equilíbrio, em termos de disciplinar? Não tem como. Então, irmão, Apocalipse 20, verso 15, fala assim, glória a Deus. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E lá aqui no 21 fala, a quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Por que Deus está falando isso? Então a gente tem que lutar pela salvação. Nós temos que lutar para alcançar o melhor do nosso coração em Deus. Ou seja, todos os dias nós precisamos de um aprendizado no Espírito Santo. Todos os dias nós somos moldados para chegar a uma plena eternidade. A plena eternidade está completamente lá, não um pé fora, outro dentro. Então, irmãos, convido a igreja, convido a aqueles que nos ouvem. Deus convida lá em Isaías, todo o povo é convidado a procurar a salvação, mas todos querem. Muitos querem, mas querem do seu jeito. E muitos querem e estão agora, talvez, assistindo essa live, ou vão assistir e dizer assim, não, o pastor está falando que o caminho da salvação é primeiro buscar a Deus, conhecer Jesus como Salvador, se arrepender dos pecados, buscar viver a palavra, buscar viver os conceitos divinos, dentro da palavra do Senhor, ser obediente, ser honesto, ser fervoroso, permanecer naquilo que Deus colocou, abrir os seus ouvidos, ou seja, abrir o seu coração, para ouvir os ensinamentos de Deus, para que minha vida seja plena. É isso aí. Pronto. É simples. É difícil? Não. É impossível? Não. Mas também não é muito fácil. Porque a palavra de Deus, ela vai contra os prazeres do mundo, contra os prazeres, os conceitos e ideologia do homem. E aí, quando a pessoa não tem a palavra, ela não consegue se libertar. Como é que eu consigo suportar as pessoas? Como é que eu consigo suportar o pastor? Como é que eu consigo suportar o irmão? Como é que eu consigo suportar a igreja? Como é que eu consigo suportar a minha vida? Vivendo a palavra, vivendo o que Deus fala, buscando a transformação, buscando melhorar. Esse é o caminho da salvação. Deus, quando fala em salvação, Ele está falando de morte. Matar amanhã. Quer salvar hoje, não quer mais, você vai morrer. Não é assim, não é uma condenação, não. Deus quer que a gente se prepare, que a gente fique preparado. A morte vem para todo mundo. Vem para o que é do mundo, o que não acredita em Deus, para o cético, para todo mundo, para o pastor, para a missionária, para o cantor gospel, para o cantor do mundo. Vem para todo mundo. A morte vai chegar a hora na vida de todo mundo. Mas a diferença é para onde é que a gente está indo. Nós estamos preparados para ir realmente quando a palavra diz que a gente tem que ir? Nós estamos buscando Jesus? Nós estamos criando ideologias? Isaías 55, 9. Quero voltar lá. Amém? Glória a Deus. Quero falar também aqui, irmão, Gálatas, antes de eu voltar em Isaías, porque todos, para falar a respeito, que você, enquanto é criatura, você não é filho de Deus, só é filho de Deus quando aceita Jesus. Gálatas 3, 26 fala assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados, desculpa, vou repetir, irmãos. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Então, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. É filho? Aceitou Jesus? Aceitou, então é filho. Então, se eu não aceito Jesus, não tenho encontro com o Espírito Santo, como é que eu vou entrar no reino do céu se eu não aceito a Santa Trindade? Porque tem denominação que acha que Deus, só Deus que nós temos que adorar. E o seu filho que morreu na cruz? E o Espírito Santo Consolador? Não tem como eu reconhecer só Deus e deixar o que Ele predestinou para a humanidade, que foi seu Filho para a salvação da humanidade e o Espírito Santo para ser o nosso Consolador, o nosso
aqui o guia da sua igreja aqui na terra. Então nós precisamos entender que para ser filho de Deus, precisamos buscar o caminho da salvação. E o caminho da salvação é buscar Jesus e reconhecer Jesus como Salvador. E quando aceitar Ele, crer nessa palavra, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então eu preciso ter fé em Deus, eu preciso ter fé em Jesus. Para aceitar, Para aceitar Jesus, eu preciso ter fé nele. E crer que Ele é o Filho de Deus, e crer que Ele é a minha salvação. Crer que Ele morreu por mim. Aí começa o caminho da salvação. Aí é o caminho da salvação. E não deixar isso. Não deixar isso se corromper no meio da história da vida. Glória a Deus. Então Isaías 55, verso 9, irmãos, fala assim: glória a Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, irmão, para fechar aqui, Deus está dizendo: busca a salvação, porque eu tenho planos para você nessa terra. Busca a salvação, que eu tenho aqui na terra, coisas maravilhosas. Inclinarei os ouvidos e vinde a mim, ouve, e vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos a firmes beneficência de Davi. A alma viverá aqui eternamente, a gente buscando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus quer fechar conosco, Ele tem coisas além do que a gente imagina, Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus tem algo além, Deus tem algo maior para mim e para você, para a sua família, mas você precisa parar de ficar no mormaço, nessa tristeza, nessa angústia, nessa aflição, querendo que as coisas aconteçam agora, querendo que Deus, você não pode querer usar Deus como um amuleto, leva Deus para onde quer, fazer o que Deus bem, fazer de Deus o que você quer, para que Ele faça para você o que você quer. Não, nós estamos aqui como filho. Filho tem que obedecer, filho tem que ser obediente, filho tem que olhar para o que Deus falou, viver a palavra, pregar ela e viver ela, ler a palavra, viver a palavra para suportar a vida, suportar as pessoas. Deus dá força, dá direção. Nesse momento difícil nós precisamos muito disso. Mas tem muita gente perdendo o foco da salvação pelos seus próprios conceitos. As ideologias colocadas na sua vida, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo, porque fulano faz isso, porque fulano ganhou aquilo, porque fulano está rico. Irmão, é a salvação. Tudo será acrescentado. Porque fulano comprou um carro novo, eu não comprei, porque fulano comprou uma casa, Deus não me deu, porque fulano foi curado, porque fulano foi isso, porque fulano abriu igreja, porque fulano está com 100 membros dentro da igreja, porque a nossa igreja tem que encher, porque irmão, está na mão de Deus. Faça a sua parte. Calma. Deus vai fazer na sua vida acontecer o milagre que você precisa. Mas em especial, pelo amor de Deus, não deixe de perder, não deixe de buscar a vontade de Deus no seu coração. Não deixe de inclinar o seu coração, os seus ouvidos a Deus, para Ele fazer a vontade dEle acontecer na sua vida. Porque se eu e você tomar a frente de Deus, nós vamos para o rabo da fila. Se você tem um problema, se você tem uma ansiedade, se você tem alguma coisa que atrapalha você crer, esperar em Deus, ter fé, busca o pastor, que ele vai orar, vai te orientar. O pastor está na igreja para isso, é para orientar a pessoa, é para orar, para trazer direção, trazer calma, para romper. Nenhuma pessoa desesperada consegue sair de um afogamento. Você já viu uma pessoa desesperada sair de um afogamento? Não sai. Se tiver um salva-vida, ele não vai ser salvo. Se não tiver, ele morre, porque ele começa a desesperar. Às vezes a onda não é tão alta, mas ele se desespera com medo de morrer e morre mesmo. Então busque a igreja, o pastor, as pessoas. Busque Jesus em especial. Busque o Espírito Santo para te orientar, dar calmaria. Esse momento de pandemia, esse momento de luta, de tristeza, de lutos, de perca, nós precisamos se acalmar, ter fé, confiança, porque senão vai perder a salvação também. Porque senão vai perder o foco em Jesus. Não precisamos ensinar a Deus, não precisamos tomar a frente de Deus, não precisamos achar que Deus nos esqueceu. Deus não esquece de ninguém não, irmãos. Quem é filho dele jamais vai esquecer. Quem busca o Senhor jamais será deixado para trás. Amém? Então, irmão, nós estamos diante de uma situação hoje em dia que as pessoas estão desesperadas porque às vezes vê o outro conquistando.
e quer conquistar também a trancos e barranco. Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Né? Quando eu abri igreja, tinha gente que chegava para mim, pastor, porque a igreja de fulano está assim assado, e quantos anos ele abriu a igreja? Eu acho que está lá, tem 40 anos. Eu digo, sim, você acha que Deus é injusto de fazer acontecer um monte de coisa na minha vida? Ele pode fazer, que ele é Deus do milagre. Né? E atrofiar a vida do irmão lá, porque eu preciso que a minha vida seja abençoada mais do que a dele? Não, irmãos. Tem que saber ouvir, tem que saber lidar com a sua vida. Peça direção ao Espírito Santo. Se não aconteceu agora, espera em Deus. Davi foi separado a rei, esperou mais de 13 anos para ser ungido, para tomar o trono. Né? Então tem pessoas que pensam que na Bíblia conta histórias, as histórias lá no Velho Testamento da lei, pensam que aconteceu do dia para a noite. As coisas precisam estar no seu lugar, em primeiro lugar o seu coração. Para encerrar, irmão, eu peço aos irmãos, não perca o foco da salvação. Você que não é crente, que quer buscar um encontro com Deus, pega a Bíblia, começa a ler, busca uma igreja, procura um pastor, uma denominação, né? Fale com o Senhor, Ele vai te orientar para mudar a sua história. Porque nós temos o livre-arbítrio, mas não precisamos desse livre-arbítrio, porque Ele não traz o bem. Nós vamos caminhar pelo nosso próprio entendimento. O caminho da salvação é buscar Jesus, é aceitar Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero fazer essa oração agora para encerrar. Amém? Você que quer aceitar Jesus, que quer reconciliar, buscar colocar nos eixos a sua vida. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que nós temos que ter atitude. Deus está lá no céu, no seu trono, Jesus à sua direita, o Espírito Santo aqui na terra. Mas o ser humano, nós precisamos buscar a retidão da palavra no nosso coração e praticá-la. Todos os males que outrora era do mundo, ele fica lá, não pode andar com você mais. Heresias, inveja, olho grande, mentira, raiva, ira, confusões, contendas, divisões. Isso é coisa do diabo, não pode estar mais na sua vida. E você que tem isso na sua casa, está atribulada, está desesperada, porque o filho está doente, a mãe está no hospital, busque a Jesus, busque o Espírito Santo, busque se dobrar seu joelho diante do Pai, que Ele quer mudar a sua terra, Ele quer sarar a sua terra, Ele quer colocar uma semente fértil nos seus caminhos, na sua terra. Ele quer que você produza 1 por 100. Deus não está interessado que você morra. Ele não quer que você morra. Ele quer que você tenha vida e paz. Mas quando você for levado dessa terra, tenha certeza que você está salvo. Que não tem nada que te prende nas garras de Satanás. Para você servir a Deus aqui na terra e para você viver a eternidade. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, Apocalipse 20, verso 15, não entrará no reino dos céus, será lançado no lago de fogo. Aquele que vencer dará a coroa da justiça, herdará a eternidade. Então tem que lutar. Aquele que lê essa palavra e permanecer nela, vencerá. Então permaneça na palavra. Permaneça com simplicidade, sem muitas flores, porque também tem espinhos. Tenha consciência que a vida tem altos e baixos. Tenha consciência que a vida tem lutas. Não é por isso que eu vou deixar o meu projeto que eu coloquei diante de Deus de buscar a salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então essa é a palavra de hoje, o caminho da salvação. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa olhar para Jesus, reconhecer Jesus, permanecer Jesus. Jesus é o centro da sua vida. O Espírito Santo precisa estar do seu lado. Você precisa buscar o Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Né? Você precisa ter uma consciência que Deus quer o melhor para você nessa terra. Você precisa se fortalecer para passar pelos mares da vida. Você precisa se fortalecer para passar pelos desertos. Você precisa se fortalecer para passar os momentos de angústia. Você precisa conhecer a palavra para você poder ajudar o seu próximo, amar o seu próximo e suportar o seu próximo. Amém? Então é isso que Deus falou hoje, o caminho da salvação. Quem é crente, permaneça, não desista. Quem está chegando, venha e fique, né? Deixe acontecer a vontade de Deus na sua vida. Assim falou em Isaías 59, verso 5, 55, verso 9. Os pensamentos do Senhor é mais alto que os nossos, né? O nosso pensamento é muito pequeno em relação de Deus, mas nós somos filhos através do sangue de Jesus. Pastor, sou criatura? Se aceitou Jesus, é filho agora, né?
Se aceitou Jesus e agora passou a ser filho de Deus, você é corrideiro das coisas do céu, né? Participante das coisas do céu. O véu se rasgou ao teu favor. Então você aceitou Jesus, reconheceu Jesus, então você agora é salvo. E permaneça nessa salvação. Agora você é salvo se você perseverar nesta salvação, ou seja, na vontade de Deus, na palavra do Senhor, né? Tem muita gente que vai ser salvo na última hora, no último momento, naquele ladrão que estava na cruz do lado de Jesus. Tem outros ladrões lá, tem outros bandidos lá, mas não quiseram Jesus não. Mas aquele homem reconheceu que era Jesus. E ele aceitou Jesus naquela hora e Jesus falou o que para ele? O próprio Jesus disse: você vai morar hoje comigo no reino do céu. Hoje tu estarás no paraíso. O próprio Jesus falou isso. Então não tem que dizer assim, o ladrão foi para o inferno porque ele só conversou com Jesus. Não, o próprio Jesus disse: você hoje morará comigo no paraíso. Então é isso que Deus está te dizendo. Tenha fé que você vai viver uma vida plena nessa terra e você vai viver a eternidade. De eternidade em eternidade. Louvor e adoração a Deus. Amém? Coloque essa firmeza no seu coração. Quem está chegando, que eu vou orar agora, aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Esse é o caminho da salvação. E tudo será acrescentado. Você que já é crente há 10, 15 anos, 30 anos, permaneça. E se tem algum carrapicho na tua vida, tira. Porque Deus não vai descer do céu para tirar, não. Porque eu e você já sabem qual é o mal que está no nosso coração, que Deus não está gostando. Então, cuide de botar o joelho no chão, orar para Deus quebrantar isso e tirar. Que se a gente pedir, Deus faz. Se a gente pedir, Deus deixa lá. Né? Deus não invasou. Mas ele sabe que eu sou fraco. Ele sabe, mas ele quer que a gente reconheça que nós somos fracos e peça a ele força e peça a ele libertação, que ele vai dar libertação. Porque senão pode perder a salvação. Amém? Então vamos orar para esses. Me ajuda aí você que está aí comigo. Amém? Que está comigo nesta live, que eu já estou encerrando, para que essa pessoa que possa assistir essa live, essa mensagem, possa se arrepender dos seus pecados, possa se aproximar de Deus, reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, e a sua vida seja transformada agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, te peço, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, que o Senhor alcance essa vida que está desesperada, que está, Deus, em poder, Deus, glória com seus pensamentos, Deus, em poder aguçado de morte, que está com o inimigo afrontando os seus caminhos, a sua vida, a sua alma, seja agora tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que ele venha buscar o caminho da salvação, que ele venha buscar Jesus Cristo, o Senhor, o Espírito Santo, que venha buscar a tua palavra para a transformação da sua vida, e ele possa ser alcançado agora pelo poder do Espírito Santo de Deus, e seja tocado o seu coração, uma unção poderosa do raio do céu venha sobre ele, para consumir todo o mal ao redor dele, onde estiver agora essa pessoa que está agora colocando a mão em seu coração, porque ela decidiu agora aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Te peço, Pai, fortalece essas pessoas, ou esta pessoa, fortalece esta alma, que ela venha buscar a tua presença, a tua face, que ela venha estar na tua casa, te louvando, te exaltando e reconciliando verdadeiramente. Te peço, Pai, também, por aqueles que quebraram a aliança com o Senhor, que ele seja renovado agora, que venha ter uma renovação de aliança com o Senhor. Aqueles que estão afastados, que estão, Senhor amado, desanimados, que estão tristes, mas que o Senhor venha penetrar na sua alma agora. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que esta alma venha render teus pés, e ele entenda que a sua vida já foi colocada na mão do Senhor, e o Senhor não quer negociar com Satanás esta alma, porque esta alma é do Senhor para a eternidade. Toma nas tuas mãos, Senhor amado, e reescreve o nome desta pessoa no livro da vida e perdoa seus pecados e ele possa se arrepender. E esta pessoa que possa aceitar o Senhor agora, que o Senhor venha escrever o nome dela no livro da vida para a honra e glória do teu santo nome. Eu creio na transformação dessas pessoas, dessas famílias, desses lares, que esta oração está entrando agora. E aqueles que estão aflitos venham receber a paz do Espírito Santo, direção, que eles venham levantar a cabeça e saber que aqui é uma passagem, aqui é um aprendizado e aqui é uma chance, uma oportunidade, um privilégio
de estar buscando o Senhor Jesus Cristo para a salvação eterna. Em nome de Jesus, abençoa cada lado do nosso Brasil. Toma essa campanha de jejum, toma essa campanha de oração em prol da nossa nação, do presidente, dos governadores, que esta nação venha sair deste mal. Pai, alcança cada um que vai colocar seu joelho no chão, nesse projeto desses dias agora de jejum do Brasil, toda a igreja, todos os profetas, todos os servos unidos, todas as famílias no seu propósito, que o Senhor venha puxar, Deus, em poder, Deus, agora todo o mal, agarrado, entranhado nesta nação, e seja colocado uma unção de avivamento, de transformação, de cura e milagre, Pai querido, de salvação nesta nação, nas famílias e no lar. Deus de todo o poder e toda a glória, eu creio e profetizo em nome de Jesus, grandes coisas acontecendo nas igrejas, ao teu favor, Senhor amado, para o glória do teu santo nome, nos lares, nas ruas, nas vidas, na política, na saúde dessa nação, grandes maravilhas sendo derramadas do céu. Eu profetizo em nome de Jesus estas bênçãos sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então eu quero só convidar os irmãos, já encerrando, agradeço a sua participação, que os irmãos entrem em oração amanhã, amém? Faça seu jejum em prol do Brasil, tire seu tempo aí de consagração, amém? Ajude os pastores, outros irmãos que estão se empenhando nesse trabalho de oração, para que a nossa nação venha sair desse karma, venha sair dessa situação terrível. E muitas pessoas nas suas orações peçam a Deus para ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, e vá para as igrejas, vá buscar a palavra, vá buscar o ensinamento, vá buscar a orientação e a salvação eterna, como foi falada hoje, amém? E eu sei que essa geração vai ter um grande avivamento em nome de Jesus. Mas toda tempestade, ela tem bonança, ela tem providência de Deus lá na frente. Eu tenho certeza que a minha e a sua vida será abençoada e protegida continuamente por Deus, amém? Só quero avisar para os irmãos que amanhã eu vou dar uma olhada na situação, e aí eu vou definir se vai ter o culto normal essa semana, os cultos, das terças, das quartas, dos domingos normal, amém? Por enquanto não posso falar nada, mas amanhã até à tarde eu estarei comunicando toda a igreja a condições que vai ser essa semana da direção dos cultos da igreja, amém? Então eu já quero agradecer a Deus por a sua vida e já encerrar em oração e dar a bênção apostólica, amém? Que Deus abençoe e vamos continuar nessa fé. Ajuda o pastor em oração, amém? Seja perseverante, seja fervoroso diante das suas orações, crendo com fé e confiança em Deus, amém? Quero só orar, finalizar e agradecer ao Senhor. Pai querido, obrigado por esta live, abençoa teus filhos. Obrigado por cada um que participou desta live. Aqueles que não participaram, que o Senhor vá de encontro a eles, onde eles estiverem, Senhor amado, que o Senhor venha tocar nos seus corações. E assim, aqueles que estão distantes, eu quero agradecer o pessoal do Nordeste, do Norte, do Sul, Centro-Oeste, todo o nosso Brasil, meus parentes ali, meus irmãos, Elison, Gonçalo, Luciene, minha mãe Carmelita. Eu agradeço a Deus pela vida deles. Agradeço a Deus pela minha família, minha esposa Dilce, minha filha Tainara, Tawane. Que o Senhor venha abençoar a nossa família, a nossa casa, a família da igreja, cada um dos teus filhos. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui na nossa vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam a nossa fé, a nossa união. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Quero só deixar o endereço da igreja. Se alguém aqui de Ceilândia participar desse vídeo, quiser assistir os nossos cultos, amém? Que eles estão programados, nessa pandemia está tendo uma diversidade devido a questão do decreto do governo. Mas eu vou deixar o endereço, que você quiser, amém? Participar da nossa igreja na QNN 2, Conjunto B, Lote 45, Ceilândia Sul, amém? Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal. Estamos lá nas terças 15 horas, nas quartas 19h30 e nos domingos às 19 horas. Amém? Então, obrigado, que Deus abençoe. E durante a semana estarei falando com os irmãos pelo Zap, e assim estaremos comunicando o que acontecer durante a semana, tá bom? Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Um grande abraço a todos. Que Jesus possa te abençoar todos os dias para a salvação eterna. Amém? Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos.